Bem, nós estamos trabalhando o aspecto da serenidade e é um tema fundamental para a nossa existência, para a gente refletir e meditar, sobretudo em tempos de constante constrangimento que nós sofremos, né? A palavra constranger, ela tem vários sentidos, né? Tem o sentido de envergonhamento, enfim, mas o sentido principal, quando a gente trata da nossa relação com os entes, com o mundo, com as coisas, e até mesmo com os nossos desejos, tem a ver com uma espécie de... O ser constrangido é aquele ser que sofre uma certa pressão. É como se ele se sentisse pressionado a. Então, de que modo as coisas, os entes, né, os entes utensiliares, até mesmo o nosso pensamento, seja uma relação com as coisas, uma relação com pessoas, a relação com o mundo. O nosso ser numa relação com o mundo, né, a nossa conjuntura. O constrangimento vem de algum modo, dessa pressão em relação ao mundo, em relação aos entes, em relação à convivência, em relação à conjuntura, essa pressão que os entes exercem para a gente. Só que tem uma pergunta fundamental que a gente precisa fazer, mas, de fato, os entes, as coisas, as pessoas, o desejo, tem poder mesmo de nos constranger? Essa é uma pergunta fundamental, né? De nos pressionar, de nos causar pressão, de nos colocar em aperto. Os entes têm esse poder, o nosso próprio desejo tem esse poder. A gente tratou sobre a serenidade a partir do texto lá, do discurso que o Heidegger realizou em Merkisch, em comemoração ao 175º aniversário de um conterrâneo dele, um compositor, né, o Konradin Kreutzer. E a gente terminou esse primeiro encontro trabalhando duas coisas fundamentais, né, a partir de uma experiência com os entes, né, a experiência do sim e não ao mesmo tempo. Essa experiência de sim ou não, de dizer sim, eu assumo que quero lançar mão, eu assumo que sofro a pressão, eu assumo que estou entregue àquela pressão, mas não. Então você não nega, não existe uma negação, mas uma assunção e depois um deixar, que vem do termo lassen, que é também o termo Gelassenheit, que é o termo que foi traduzido no Brasil, Gelassenheit, em alemão, para serenidade, que quer dizer deixar-se, afrouxar, deixar ser, né? E a gente trabalhou duas questões, que foi uma relação livre com as coisas e a abertura para o mistério. Duas coisas fundamentais. Só que eu queria dar um passo atrás, dar um passo de volta, para a gente entender a causa, de fato, muitas vezes, dessa pressão em relação aos entes, desse constrangimento que os entes acabam nos causando, e essa relação de pressão constrangedora do ter de ser, do ter que fazer, do ter que possuir, do ter que ter, do ter que assegurar, né? Do ter que produzir, do ter que se fazer e propriamente do fatiamos, do fazer nós mesmos na nossa própria existência. Como é que a gente consegue entender a causa, né? Se a gente pode falar em termos de causalidade, de todas essas pressões que o mundo, de algum modo, exerce sobre a nossa existência e na nossa tododiedade, né? Na nossa cotidianidade. Seja a pressão por uma profissão, seja a pressão por uma titulação, essa atmosfera que imprensa, de fato, o nosso ser no mundo e, no mais das vezes, tende a nos escravizar com as nossas relações, seja com relações com pessoas, seja a relação com os entes. Tá? Enfim, como é que a gente pode alcançar essa relação livre com o mundo? Como podemos nos manter uma espécie de distanciamento desse constrangimento e dessa relação?
A ideia é chegarmos numa posição onde, de fato, nós possamos compreender a nossa própria natureza como essa natureza livre, como essa liberdade que repousa numa espécie de zelar pelo nosso ser para além ou acima da pressão e do constrangimento. Como é que nós podemos repousar na nossa essência? Porque o livre, a liberdade no sentido essencial e fundamental, é aquilo que é deixado em repouso na sua essência. É aquilo que é preservado de todo constrangimento. É aquilo que, sobretudo, na relação com os entes, é preservado do constrangimento da própria necessidade. A natureza humana, a natureza essencial da nossa existência é uma natureza livre, em que pese haja essa lida cotidiana. Na essência, nossa natureza é livre. Então, como é que a gente pode assumir, compreender, elaborar esse comportamento, essa mentalidade, essa visão, contemplar essa natureza de volta, né? Essa natureza, retornar a essa natureza. E por que a gente perdeu isso? Então, vejam, tudo isso de algum modo está em fina sintonia com o caminho, ou o propósito, ou a clareira que é proposta pela serenidade. Essa compreensão. Eu digo compreensão muito mais do que sabedoria, né? Porque a compreensão ela é condição de possibilidade para a sabedoria. Tá? Então vamos dar esse passo de volta para a gente tentar entender possíveis causas e contemplarmos essas possíveis causas. Né? Uma das coisas fundamentais, e essa pergunta eu já fiz para vocês em outras conferências, é aquela pergunta sobre: nós não escolhemos o mundo. Nós não escolhemos a conjuntura política, econômica. Nós não escolhemos a família que nós vamos ser inseridos, né? A família que nós teremos. Nós não escolhemos os nossos pais. No ponto de partida da nossa existência, no inauguramento do nosso ser no mundo, ninguém fez uma entrevista para a gente perguntando que tipo de conjuntura, que tipo de lugar, que tipo de país, que clima você quer ser lançado? Você quer habitar que tipo de mundo? Qual a raça de família, qual a raça de pele de pessoas? Qual a qual etnologia você quer pertencer? Onde você quer lançado? Ninguém fez essa pergunta. Um divino não sentou conosco num sofá, tomando um suco, e nos perguntou: onde você quer ser lançado? Qual o tipo de família que você quer? A gente sabe que nós, quando nos encontramos, quando damos conta, de fato, da nossa própria existência, já estamos inseridos numa conjuntura não escolhida por nós. Num contexto, numa situação familiar não escolhida por nós. Essa é uma primeira constatação que nós precisamos ter. Nós não escolhemos isso. Não tivemos a possibilidade, a liberdade de escolher a conjuntura. Essa é a primeira constatação. Antes de ser no mundo, ninguém nos perguntou sobre isso. E alguém poderia dizer: mas, poxa vida, é mesmo, Cadu, eu adoraria que alguém tivesse me dado a escolha, a possibilidade de escolher país, conjuntura econômica. Aí eu poderia escolher morar na Suíça, na Suécia, nesses países de primeiro mundo. Enfim, escolheria uma vida bastante boa, sem necessidades, e isso seria de fato o paraíso. Tá? Mas se alguém te desse essa oportunidade de escolher, e você pudesse, de fato, escolher onde você gostaria de viver antes do inauguramento da sua própria existência, antes do seu lance, antes do seu ser jogado no mundo. Nós temos um outro problema aí. Como é que você poderia escolher se você não tem nenhuma referência? Ainda que um divino te desse um cardápio e explicasse tudo para você, aí seria um pouco mais fácil, mas ainda assim você não teria nenhuma experiência empírica.
Aliás, você numa mente em branco, né? Um espírito em branco, uma mentalidade completamente desconhecida de a priori, vazia de a priori, você não teria nem como escolher a partir de um cardápio. Porque não haveria nenhum a priori para que você pudesse fazer uma espécie de mensuração do que seja melhor ou do que não seja melhor, de onde seja melhor ser colocado ou não. Então esse é um outro problema. No fim das contas, nós temos que lidar com isso. Temos que lidar com essa impossibilidade de escolher e a impossibilidade de ter qualquer referência priorística. Então, o que acontece? Somos lançados no mundo e quando chegamos, nos damos conta, estamos inseridos em contextos históricos, historicidade, tradição. Ao se dar conta de nós mesmos, já nos encontramos numa situação histórica pronta, determinada, não escolhida por mim e você. Estamos aqui no Brasil, nesse clima maravilhoso, não é? Com essa conjuntura política atual, com essa conjuntura econômica, com todas as bondades e mazelas, ônus e bônus que é estar no Brasil. E o que temos em nossa compreensão de mundo? Qual é o nosso paradigma de mundo? Paradigma significa modelo de mundo. É este legado por tradição. Os nossos antepassados, que tiveram as suas próprias estruturas de mundo legadas por seus próprios antepassados, que vão passando. Então, seja um modelo mais ortodoxo, né, de existir, um modelo mais cristão, um modelo mais progressista, enfim, seja no âmbito político ou no âmbito da própria religiosidade. Fundamentalmente, esse país é cristão, né? Católico cristão e cristão protestante. Enfim, então tudo isso é legado por tradição. Recebemos por herança os caminhos para assegurar tudo isso que nós temos e para que pudéssemos sobreviver. Ou seja, estarmos diante disso e lidarmos com isto que nos foi legado por tradição. É interessante isso, não é? Então, acessamos já de pronto, quando nos damos conta, crenças e valores que recebemos por tradição. São valores herdados por tradição. Não foram valores que nós mesmos, agora, nesse instante, desenvolvemos ou descobrimos, no sentido de nós mesmos criarmos esses valores. Não, muitas coisas já foram herdadas, já estão aí no mundo. Ser no mundo é estar num mundo pronto, de algum modo pronto e se fazendo, né, a cada vez, mas sempre com estruturas pré-determinadas legadas por tradição. Então, supondo que desde um primeiro homem, desde um primeiro ser, desde uma primeira entidade, né, que pode ser homem ou mulher, a gente trata homem no sentido de humus, né, na verdade, não tem a ver com questão de gênero, é importante lembrar. Então, desde esse primeiro humus, né, ligado assim à terra, que foi se desenvolvendo a partir de suas próprias necessidades e, nesse sentido, ao longo da história, camadas de complexidades foram se desenvolvendo e se tornando tradição e nós recebemos todas essas camadas que foram ficando complexas, cada vez mais complexas. Desde aquele primeiro humus, desde aquela primeira espécie, na sua primeira necessidade, quando ele lida com o mundo, com os fenômenos e precisa se proteger dos perigos. A própria natureza, ela protege e põe em risco, né? Essa é a beleza e a ambiguidade da natureza, da physis, né? Então, a partir de um primeiro desejo, um desejo primário que a gente pode entender dessa entidade primeira, deste humus primeiro, a necessidade de sobreviver diante dos riscos ou diante dos perigos da natureza, da própria physis. Então, há aí um desejo imanente ao humus, ao próprio homem, à própria existência. Desejo primário de sobrevivência e de alimentação. São duas coisas fundamentais. Ou seja, para poder sobreviver, eu preciso me alimentar. E para poder me alimentar, eu preciso sobreviver. Então, são desejos assim que se cruzam e são fundamentais. São os primários. Uma vez que esses desejos são supridos, bem, eu tenho sobrevivência, ou seja, estou seguro e tenho alimento. O que é que eu preciso mais? Mais nada.
né? Talvez agora eu só precise contemplar a existência e a natureza e me elevar espiritualmente. Mas um desejo leva ao outro. Aí vem o desejo do acúmulo do alimento. Vem o desejo de cercar um terreno maior. E aí vem a formação da família. E aí vem o desejo de poder, o desejo de posse. E isso vai se complexificando, né? Tornando-se cada vez mais complexo. Então, a partir do desejo primário, que é um desejo legítimo, que é um desejo de potência, há no próprio humus, quando eu falar humus, estou falando de nós, na própria existência, um desejo de expansão. Então, parece que o homem ele não se contenta apenas com o necessário. Ele quer muito mais do que o necessário. E isso significa o desejo de expansão. Nietzsche vai dizer que onde eu encontrei vida, e não é só necessariamente do homem, do ente dotado de logos, eu encontrei potência e força de expansão. Isso acontece até com as células, as nossas pequenas células, sejam as células do vivente, sejam as células do vivente dotado de logos ou dos animais, enfim, animais não dotados de logos. Toda forma de vida está atravessada por expansão. Poder de expansão, potência de expansão. Isso tem a ver muito com a palavra de Aristóteles, né? Ele vai falar do ser como substância, que é ousia, o termo ousia, e ele vai trazer também uma outra palavra chamada energeia, que é energia. E vai trazer uma outra palavra também muito forte no pensamento grego, ali em Aristóteles, que é dynamis, que é dinâmico. Então, todo ente vivo, todo modo de vivência é dinâmico. Então, tudo isso envolve essa potência que não fica estática, que quer se expandir. Então, isso, de algum modo, explica a natureza humana de não só se contentar com as necessidades elementares, como segurança e alimento, mas querer acumular, expandir, potencializar, assegurar a sua potência, assegurar o seu poder. Por isso que as guerras estão aí, porque este homem, este humus, quer assegurar o seu poder, o seu domínio, a sua expansão. Então, países que têm ali seu território querem invadir outros territórios para alargar o seu domínio. Isso aconteceu em Roma, aconteceu também com Hitler, mas antes também aconteceu com o outro imperador, que agora esqueci o nome. Então, isso é próprio da natureza desse humus. Isso vai gerando complexidade. Então, somos levados a refinar cada vez mais, seja desde um primeiro momento, essas duas necessidades elementares, sobrevivência, segurança e alimentação, subsistência, mas também aos poucos nós vamos, na lida com o mundo, refinando as nossas capacidades, adicionando camadas de complexidade no modo como existimos. Por quê? Porque além do instinto, somos também seres pensantes. E isso nos leva, de fato, a desenvolver estruturas complexas de pensamento. E é isso que nos fez chegar até aqui. Não só a nossa capacidade de poder conviver uns com os outros, isso que tem se perdido ao longo do tempo, mas também a capacidade de raciocinar, de mensurar, de calcular e refletir. Então recebemos, isso aqui é o paradigma, isso aqui é seria como se fosse um primeiro estado de natureza. É uma primariedade. Nós temos o paradigma de mundo, o modelo de mundo, que é herdado, e temos isso advindo desde essas primeiras vivências deste homem, deste ente, deste Dasein no mundo. Então veja que aí nós temos o desejo como causa. A gente pode eleger o desejo como causa do nosso avanço e retrocesso ao mesmo tempo. Então nós temos aí a necessidade primária, alimentação e segurança, né? Para o corpo, para a mente e para a contemplação. A gente pode pensar a alimentação nesse sentido. Alimentação para o corpo, para a mente, raciocinar, ler e contemplar. Que aí já não é mais nem comer, nem raciocinar.
é apenas contemplar, é estar em repouso com os seus pensamentos. E a segurança, porque, olha, sem segurança eu não tenho como alimentar meu corpo nem minha mente. Uma pessoa que está em guerra não vai sentir nem fome nem desejo de comer, vai tentar se proteger. Então, a segurança, que é a proteção contra os perigos externos, os perigos da violência nos grandes subúrbios, o frio, o calor, as intempéries da natureza. Então, subsistir para suprir as necessidades primárias, isso é basilar, legítimo e fundamental. Só que não basta isso para nós. Nós queremos ampliar, porque uma vez que comemos, sentimos satisfação. Uma vez que estamos protegidos, sentimos conforto. Então, o que é que vem enquanto base fundamental dos nossos desejos? Ampliar esses prazeres, ampliar esse conforto, e não só ampliar, mas assegurar que eu possa ter isso por mais tempo. Então, duas coisas fundamentais: meu desejo de ampliar o que eu já tenho e supre o necessário, e também o desejo de manter e de assegurar isso por mais tempo. Então, veja, eu já coloco uma camada de complexidade acima. O desejo de ampliar e de assegurar. Então, se antes eu supria as necessidades elementares e estava tudo bem, esperaria agora o outro momento de suprir as nossas próprias necessidades, agora eu quero assegurar isso e ampliar o conforto, ampliar o prazer e assegurar esse prazer por mais tempo. Só que esquecemos de uma coisa fundamental, uma palavra que eu quero que vocês guardem. A existência é transitória. Então, tudo que eu queira assegurar não pode ser assegurado, porque está fundado numa transitoriedade daquilo que é a base fundamental, que é a nossa própria existência. E aí entra mais uma frustração, mais um sofrimento, mais uma causa do sofrimento humano, que é o descontentamento com a transitoriedade. Aí vem a causa de mais um sofrimento. O desejo de assegurar mais aquele prazer, só que o prazer é transitório. O desejo de assegurar por mais tempo uma satisfação, só que a satisfação é transitória e não perene. E aí, mais sofrimento. Então, para a gente resumir essa questão, a gente começou com os paradigmas de mundo, a incapacidade de escolher o mundo em que nós vivemos, chegamos no ponto elementar e inicial das necessidades primárias da nossa vivência, e agora estamos no ponto que é a ampliação daquelas necessidades primárias e o asseguramento, o que vai gerar sofrimento, porque na base da existência existe uma transitoriedade. A existência, na verdade, não é base, é marcada, atravessada por transitoriedade, por impermanência. E veja que todas essas necessidades, e aí eu pergunto para vocês, essas necessidades, elas alimentam o quê? O corpo ou o espírito? Todas essas necessidades que eu falei. Sobretudo essas materiais, alimentam o quê? O corpo ou o espírito? Elas tendem a alimentar o corpo. Porque a alimentação alimenta o corpo, né? A segurança assegura o corpo. Claro, mas Cadu, o corpo, esse corpo é encarnamento, né? É a encarnação de uma alma, de um espírito, enfim. Mas o que eu busco no mundo enquanto entidade, alimento, assegurar mais entidades, mais entes, assegurar posição, tudo isso se busca a partir de entes materiais. Então, por exemplo, se eu quero acumular mais alimento, eu acumulo mais matéria. Aquilo que vai me ajudar a subsistir. Então, estocar alimentos é estocar matéria. Ampliar o meu conforto é ampliar o conforto de quê? Um sofá maior, né? Uma casa maior, um carro maior. Isso, de fato, dá conforto para a matéria, dá conforto para o corpo. Claro, o espírito vai sentir esse conforto. Mas o espírito ele não necessita de tudo isso para ter conforto. Porque ele é completamente livre. Se ele não fosse livre, ele dependeria
das coisas materiais. Não é? Então, isso aqui é fundamental para a gente entender essa divisão do que alimenta o corpo e do que alimenta o espírito. Tá? Então, entendemos a questão do desejo, as causas do desejo, a necessidade, as necessidades elementares e as necessidades que já não são mais elementares. Elas ultrapassam o necessário. Elas agora se instalam numa vontade de potência, de expansão daquilo que eu tenho. Não é? E o esquecimento fundamental da transitoriedade. Então, nesse sentido, nós vivemos para subsistir, mas também vivemos para assegurar essa potência e ampliar e expandi-la. Ampliar e assegurar essa satisfação e o prazer. Assegurar o que já tenho, que supre as minhas necessidades elementares, e conseguir muito mais do que eu já tenho. Agora imagine 210 milhões de brasileiros, né? E eu não sei qual é a quantidade da população mundial, todo mundo buscando ampliar e assegurar sua satisfação, amplificar sua potência. A natureza dá conta de suprir todas essas ambições? A própria physis não dá conta. Por isso a mudança no eixo do universo, né? As questões ambientais e climáticas que nós estamos enfrentando. E ainda tem a questão de pequenos grupos, que são os meta-capitalistas, né? Esses que não estão mais preocupados com dinheiro, estão preocupados com domínio e controle. Porque existem os capitalistas, estes estão lutando pelo capital, e existem aqueles que ultrapassam o capital porque já não importa mais o capital, já tem. São os meta-capitalistas, né? E são pequenos grupos que, por exemplo, vocês sabem que isso já está estampado, que para uma IA funcionar demanda bastante água, né? Para que essa água possa refrigerar os databases, né? Os bancos de dados, os provedores que guardam todos os dados. E isso tende a, em poucos anos, causar uma catástrofe no planeta. Uma catástrofe ambiental. E isso, um pequeno grupo que tem esse poderio. Enfim. Então, nós temos essa perspectiva, né, de assegurar o que já temos, né, e acumularmos e evitar o sofrimento para garantir a felicidade. Então, são desejos que nós vamos cada vez mais alimentando. Então, o desejo de encontrar no mundo e ter para si as coisas. Né? As coisas que nos proporcionem uma existência plena, de modo a que essa existência possa ser ampliada cada vez mais e tentar erradicar o sofrimento. Então a gente busca a felicidade para erradicar o sofrimento. Só que a busca por esse acúmulo e essa sustentação já é a causa propriamente do sofrimento. Então veja que ilusão nós temos, né? O humus tem, o existencial tem. Ele busca ampliar sua potência para ser feliz, para se realizar e erradicar e minar o sofrimento. Só que esse desejo de ampliação é propriamente a causa do sofrimento, porque ele não sofreria se ele se mantivesse ali no elementar e primário das suas necessidades. Mas é justamente a ambição, o desejo, aí que se desenvolve a partir da inveja, de olhar o quanto o outro tem e eu não tenho, de ter aquela grama que o outro tem e a minha não é assim, desse modo. Então, se eu tiver a grama do meu vizinho, eu serei feliz. Então, a minha felicidade depende de um desejo que advém de uma certa, vamos pensar assim, de uma certa inveja, né? Ou não, ou apenas um desejo de ter a grama do meu vizinho, porque eu acho tão bonito, eu acho que ficaria legal aqui. Mas enquanto eu não tenho isso, eu não sou feliz. Né? Enfim. Então, podemos dizer que nessa cadência de mundo, nessa cadência de vida, que a gente vai chamar, e Heidegger chamou muito bem de decadência, decadência não tem aqui o sentido de uma coisa pejorativa. Decadência é estar na cadência do mundo, ou seja, abaixo na cadência do mundo, no compasso do mundo. E qual é o compasso do mundo? O compasso todo legado por tradição.
Então a gente recebe aquela informação dos pais, você precisa fazer isso, 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 porque os nossos pais receberam, alguns não, outros vão desenvolvendo essa mentalidade do filho que precisa estudar, que precisa trabalhar, que precisa se aposentar. Outros não, o filho precisava já trabalhar desde pequeno. Então isso vai se desenvolvendo e vai mudando de tradição para tradição, de família para família. Mas isso denota o compasso do mundo, a decadência dos paradigmas. A cadência, nós estamos na cadência de paradigmas. Então acreditamos que essa é a realidade do mundo, porque foi legado por tradição. Até que alguns vão quebrar com essa compreensão, mas aí vão questionar, mas espera aí, isso de fato é o real? Isso de fato é o desvelado? Isso de fato é a verdade? Será que isso não é ilusão? Será que essa ilusão também não foi perpassada? Porque se foi passado por tradição, todo o paradigma de mundo que nós temos, as ilusões também vieram juntas como paradigmas. E talvez as ilusões sejam a base para isso. E aí você questiona. Então, estar na cadência do mundo é estar no ritmo, no compasso dos paradigmas. Então eu escolho o paradigma. No mundo político eu escolho qual paradigma me apraz. Eu escolho o paradigma conservador, no âmbito da política. Não, eu escolho o paradigma progressista. Então aquilo que reverbera no meu coração enquanto pessoa que estudou, de pessoa de conhecimento ou espírito, bondoso, enfim, aquilo que reverbera no meu coração, eu entro em fina sintonia e assumo e acolho e adoto um determinado paradigma. No mundo espiritual, que tipo de paradigma, né? Mas todos esses paradigmas precisam ser questionados e não assumidos cegamente. Todos os paradigmas, inclusive as minhas colocações, precisam ser questionadas. Eu mesmo preciso questionar todas essas posições, justamente por conta do caráter transitório e, no mais das vezes, ilusório, e, no mais das vezes, as armadilhas da própria palavra e linguagem. Então, primeiramente, qual é a intenção de alguém que está trazendo essa palavra, essa mensagem ou essa proposta de pensamento? Qual é a intenção dele? Qual é a intenção do mensageiro? Cadu é o mensageiro, qual é a intenção dele? Então, enfim, tudo isso deve ser colocado em questão. E quando a gente fala em questão, não é ficar pensando, tentando elaborar uma tese acadêmica. Não é isso não. É contemplar. Colocar em questão é contemplar isso e perguntar, o que é isto? Porque aí a gente muitas vezes quebra as camadas de ilusão que estão na frente disso que a gente recebe, mastiga e não digere no sentido de contemplar. Então, todos os paradigmas de mundo dentro dessa cadência, desse modelo, deve ser questionado. Eu tenho sempre um exemplo. Eu passei muito tempo no mundo da música. E existem os compassos, e por isso que eu sempre digo compasso, cadência como compasso. Existe o compasso quaternário, que é aquele quadradinho, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Então, a maioria das músicas estão nesse compasso, 1, 2, 3, 4. O frevo, ele está em 2, a marcha está em 2. O frevo é uma marcha também. Então é 1, 2, 1, 2, é o compasso de uma marcha. 1, 2, 1, 2. Até o passo do soldado é 1, 2, 1, 2. E é bem quadradinho, né? Bem redondinho, bem lógico. Até que a música começou a desenvolver compassos imperfeitos. Porque esses são perfeitos, redondinhos, quadradinhos, na verdade. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 1, 2. E aí alguém que questionou essa regularidade disse, e por que não fazermos um compasso em 5? Ao invés de 4x4 ou 2x2, a gente fazer 5x4. Ou seja, tem que ser um espírito de fato disruptivo, né? Aí ele fez, vamos fazer um compasso irregular. A gente mistura um compasso de 2 com um de 3, fica 5x4. Aí fica 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Veja que desloca até a nossa lógica de compreensão habitual. Do 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Aí ficou
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Tem uma música chamada Take Five, do David Brubeck. Acho que é David Brubeck, é um jazzista americano, que é a música fica assim, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Então, depois vocês podem pesquisar aí na internet, Take Five. É uma música irregular, mas ela é tão gostosa de ouvir justamente por conta dessa irregularidade. Mas a pergunta é, por que irregular? Porque ela contrasta com um paradigma do que seja regular. Mas por que irregular? Não há irregularidade. Há, no mais das vezes, ousadia e desvelamento, descoberta de novas possibilidades. Então, nisso aqui fica a reflexão de questionar os paradigmas, de não se manter sempre nos quadradinhos, porque são paradigmas ilusórios. A vida ela é repleta de possibilidades, né? Claro, isso aqui não é uma apologia a quebrar regras, a passar no sinal vermelho, falando na questão da criatividade artística, poética, enfim, espiritual, tá? Pois bem, então, trabalhamos essa questão da cadência, compreendemos aqui, vocês já sabem que a gente trabalhou aquela questão do In der Welt sei, o ser no mundo lá em Heidegger. Ser no mundo não é ser isolado, eu não sou lançado num mundo fechado, encapsulado, mas eu já sou sempre ser com o outro. Eu sou sempre ser junto às coisas, eu estou à beira dos entes. O que significa ser à beira dos entes? É estar numa conjuntura. Então, todos nós aqui estamos junto a coisas que nos ajudam. Por exemplo, estarmos aqui nessa conferência, na quadratura, só é possível porque nós temos alguns entes, estamos à beira deles e eles servem em seu ser para esse nosso encontro. Então, é ser no mundo, é um fenômeno unitário que reúne, com toda a redundância, o ser com o outro, o ser junto às coisas e ser quem eu sou. Eu não gosto do termo eu, mas eu gosto do termo si mesmo. Porque parece que o eu, nesse sentido, o ego, ele não consegue se ver. O si mesmo consegue. Porque quando eu penso no si mesmo, eu posso me ver de fora. Eu posso me contemplar e contemplar como eu me contemplo. Esse é um poder que nós podemos ter, né? Que nós temos, na verdade, e muitas vezes a gente não se dá conta disso. Então, isso mostra que nós vivemos em comunidade, vivemos com outros, né? Ainda que eu escolha ser um eremita e morar na montanha só, eu só posso ser um eremita porque antes eu fui com outro. E, na verdade, ainda vivendo só, ainda sou com outros. Porque não existe um indivíduo no sentido solipsista do nunca ter sido com. Para ser si mesmo, para ser eremita, para estar e poder ser si mesmo no modo do eremitismo, né? Enquanto ser só, a condição de possibilidade é ser com o outro. Não existe um ser só que nunca foi com o outro. Porque para ser só, já deve levar em conta um pressuposto de ter sido com o outro, de existir outro. Tá? Então, essa é a nossa estrutura de ser no mundo. Então, sendo com o outro, nós geramos expectativas de convivência. Isso também é causa de sofrimento, gerar expectativas. Mas, isso também, de algum modo, em vez de exercer uma liberdade, tanto uma liberdade com as coisas quanto com os entes com quem convivemos, geramos, no mais das vezes, expectativas e nos frustramos quando esse codazem que co-vivemos, né, que convivemos, não assume certas posições que eu pressuponho que deveria ser. Enfim, então tudo isso vai levando a essas insatisfações de vivência e convivência. Agora, mas, Cadu, então quer dizer que todos esses paradigmas, tudo isso que você apontou desde o início, são coisas ilegítimas, né? Não são reais, não são verdadeiras?
muitas delas são acompanhadas de ilusões que a gente assegura como crenças. E essas crenças fazem, lembra que a gente falou lá no início, crenças e valores, fazem com que a gente assegure isso, e não só assegure essas crenças, mas a gente propague e queira regimentar as pessoas a essas crenças. Por isso que, um pouco antes eu disse, coloque em jogo até um mensageiro. Lembra lá do Heráclito, o velho Heráclito? Né? Não escute a mim, o mensageiro. Escute o logos, o sentido que se dá na mensagem. Tem lá a questão do homologuein, né? Está em harmonia com o sentido e não com o mensageiro. Então, esteja em harmonia com o sentido que o mensageiro está passando. O que importa não é o mensageiro, mas é o sentido. Então, colocar o próprio mensageiro em questão é fundamental. E também colocar o sentido. Ouvir o sentido, se harmonizar e depois questioná-lo. É fundamental. Para que a gente não vire, né, aquelas pessoas que, além de ter uma crença, protege essa crença e essa crença se torna inabalável. Então, até as minhas posições e os meus acenos precisam ser criticados. Precisam ser colocados em questão. Tá? Quando eu falo em crítica, não é a crítica sintética, é a crítica analítica, né? Previamente contemplada, elaborada, vivida, compreendida, porque aí se torna um diálogo, uma dialética elegante, boa, uma dialética onde ambos crescem. Tá? Então, aí eu queria agora trazer o conceito de, vocês já trabalharam isso com a gente lá quando a gente trabalhou Ser e Tempo, desde o ano passado, que é o conceito de aletheia. Vocês lembram disso? Aletheia. Vocês esqueceram, né? O termo aletheia é um termo grego para dizer o termo verdade. Então, verdade em grego é aletheia. Então, você tem aí o A, que é o alfa negativo. A letra A em grego é alfa. Né? Então, lá você tem alfa, beta, zeta, eta, são os alfabetos gregos. Né? Então, a letra A não é A, é alfa. Então, aletheia. E esse alfa negativo, o A do aletheia, ou aletheia, é um alfa negativo que aponta para uma ambiguidade da verdade. Então, a verdade não é aquilo que aparece translúcida e completamente transparente, no sentido da aletheia. Aletheia a gente pode traduzir para português como desvelamento, desencobrimento, né? Desvelamento ou descobrimento. Então, esse aí você coloca um hífen aí na mente, velamento. Então, a palavra é ambígua porque, na medida em que ela mostra, que ela né? Ela também vela. Por isso, desvelamento. Então, é neste sentido ambíguo que a verdade, em grego, ela é mostração e retração. Na medida em que mostra, ela se retrai. Então, a gente poderia dar alguns exemplos aqui. É verdade que o sol está aí. Estamos sendo iluminados pelo sol agora. Mas, então isso quer dizer que a noite não está aí? Nós temos a claridade agora. Então, não é verdade que a noite não está aqui. Não. É verdade que a noite está presente, só que no modo do velamento. A noite precisa se velar para o dia vir, né? Vir a luz. Então, o dia vem à luz e nessa dinâmica a noite se vela, mas ela está no modo do encobrimento, até que daqui a pouco ela se volta para a verdade e o sol se volta para o encobrimento. Então, significa essa unidade ambígua de desaparecer e velar. Geralmente, quando a gente faz uma pergunta, a gente quer uma resposta, né? A gente deseja uma resposta. E acabamos nos esforçando para chegar a essa resposta ou para elaborar mentalmente uma resposta. Então, quando a gente faz a pergunta, a nossa própria mente ela faz uma espécie de busca em todas as possibilidades
que nós temos enquanto conhecimento, né? Enquanto profissionais. Aí a gente, por exemplo, no seu caso, como psiquiatra, né? Psicóloga e psiquiatra, você vai tentar buscar uma justificativa dentro da sua praxis teórica e até mesmo em sua praxis, né? Enquanto vivência, para tentar articular. Então a mente vai começar a tentar elaborar. E a mente tem essa coisa assim, né? Porque as próprias sinapses neurais, elas têm essa função, né? De tentar articular e tentar chegar naquilo que você deseja, né? Então, isso demanda uma energia muito grande. Muita energia, sobretudo o intelectual. Você, por exemplo, uma pessoa que trabalha muito com o intelecto, né? Ela tende a ficar muito cansada e cansar seu corpo. Cansou a mente, cansou o corpo, não é? E essa posição que você... Essa postura, na verdade, que você coloca de apenas contemplar este si mesmo e de não querer, né? Na verdade, é esse não desejo, esse não querer. No caso, você acaba repousando e deixando-se, né? Permitindo contemplar e não buscar. Aí a mente começa a dizer, opa, não, ela não está querendo chegar a algum lugar, ela quer apenas repousar. Então ela busca também colaborar contigo. Na verdade, a nossa mente, o nosso corpo e a nossa physis, toda a physis, ela essencialmente é colaborativa. Vai depender da energia que você bota, da intencionalidade. Então vamos utilizar uma palavra aqui do Husserl. Depende da intencionalidade. Quer pensar? A tua mente vai colaborar com isso. Então ela vai fazer um vasculhamento, vai fazer uma varredura, como um computador mesmo. Aí vai encher tua mente de pensamentos, de possibilidades e tal, enfim. Mas se você dizer assim, não, eu não quero, se abandona, aí ela vai dizer, ela vai entender, a tua physis vai entender e vai deixar, né? Muitas vezes uma pessoa que é muito ativa no pensamento, ela vai sentir uma dificuldade de repousar os pensamentos, porque ela está sempre naquele modo, né? Então é como se habituasse a sua própria physis, né, à adaptação, por assim dizer, da natureza, àquela dinâmica de pensamento acelerado. Então ela vai dizer, eu tenho dificuldade de refletir, eu tenho dificuldade de meditar. Quando eu falo refletir, enquanto sinônimo de contemplação. Eu tenho dificuldade, eu não consigo, minha mente fica. Mas do mesmo modo que ela se habituou a elaborar, a fazer articulações cognitivas, ela também pode se habituar a repousar, porque a natureza ela é cooperativa, ela é adaptativa. Tá? Então depende da energia, da intensidade e do quanto você decide parar. Tá? Então essa postura é bem interessante e dá uma clareira, né? Você acaba sendo esclarecido, né? Se pondo assim numa dimensão de clareira, que é bem interessante, né? E se você, juntamente com isso, em algum momento, tentar se colocar diante dessa clareira e, enquanto contempla a si, se deixa ser levada como assim uma espécie de pássaro livre por essa própria dinâmica, é bem provável que daqui a pouco você não perceba que você é algum ente, alguma coisa no sentido de causa. Tá? Um dia a gente vai trabalhar esse termo coisa, porque ele é bem visto como pejorativo, mas você ser propriamente essa unidade com todas as causas. Né? Daqui a pouco não é mais você, é a totalidade, como diz o velho Heráclito, né? O Rempantá, né? Tudo é um. Daqui a pouco não é mais você, é a totalidade. Porque por enquanto a gente parte de nós, né? Parte deste ente da compreensão. E daqui a pouco nós somos a própria compreensão na própria totalidade. Aí chegamos a essa unidade, com a própria física e natureza. Isso que a modernidade separou em sujeito e objeto. Porque o que há é uma cisão. Né? Essa coisa do eu, o si mesmo, o eu e o outro, o eu e a natureza, o eu e o mundo. Essa é uma cisão advinda, não estou demonizando, mas é uma ilusão do intelecto, da modernidade, né? Dessa coisa da res extensa, res cogita, né? O eu que penso, que cogita, e a coisa extensa a mim. Né?
Então, aí nessa dimensão que você acabou apontando, chega um momento em que, de fato, isso é uma ilusão. Porque quando eu separo, é aquilo que a gente tratou, a natureza vira fundo de reserva, eu manipulo a natureza, eu extraio a natureza, eu causo violência para a natureza, quando eu estou causando violência para mim mesmo, para o meu ambiente, para minha própria unidade. Tá? Mas eu acho que o fundamental nessa colocação sua é justamente que o que é que está na base de você olhar para a Noruega ou de olhar para a Suíça e desejar estar lá? O que é que te cativa? É o quê? O lugar pacificado? A conjuntura econômica boa? As pessoas não passam necessidade? Você não vê sofrimento? Não é? Você não vê pessoas morando na rua? Claro, isso nos afeta. Né? Somos humanos. Quando vemos uma pessoa na rua passando necessidade, isso nos afeta de algum modo. Mas na base disso cria-se uma expectativa. E a própria expectativa é gerada por uma imagem, por um paradigma de mundo. Lembra lá dos paradigmas? É um paradigma de mundo que me gera uma expectativa de que estar ali, se eu estivesse lá, se eu pudesse estar lá, eu seria mais feliz. Eu teria uma vida satisfatória. E aí tudo bem, eu experimento, aí eu vou. Me é dada a oportunidade. E eu percebo que não era verdade. Era ilusão. Que, de fato, estar ali, não. A primeira coisa que vai acontecer é, caramba, eu estou desterrado, eu estou fora da minha pátria. Aquela sensação de fora de casa. Fora do meu país, fora do meu chão. Tem um sentimento que é um sentimento de enraizamento que nós temos, enquanto humus, terra, não é? Essa coisa de estar no meu lar, no meu lugar, apesar dos pesares, apesar da violência, apesar enfim, de todas as questões que nós temos políticas, ambientais, é o meu lar. Sabe aquela sensação de você viajar, e quando você chega em casa você diz, caramba, é bom viajar, mas é bom estar em casa? Melhor ainda é estar em casa? Claro que isso também é uma ilusão, porque existencialmente nós somos desterrados, né? A existência ela não está enraizada, porque quando a gente fala em termos de natureza, isso também é uma questão, no sentido ontológico, nós não somos constituídos por uma natureza pronta e acabada. A natureza é dinamis, é pura dinâmica. Lembra lá da palavra que eu utilizei, transitoriedade? Aí eu retomo a palavra do Aristóteles. Dinamis, é dinâmica. Então não existe uma natureza fixa, uma essência fixa, pronta. Em sentido existencial, nós somos esboços existenciais. Por isso, fatiamos. Não está pronto, acabado, é pleno esboço. O porvir é esboçativo, né? E aí a gente está entrando em termos existenciais, ontológicos, a partir das estruturas que o Heidegger trouxe. São reflexões filosóficas. Mas voltando para o campo da experiência, da própria vida, dessa grande estação que é a nossa própria existência, desta coisa que é o humus, que é nós, os humanos, que somos nós, os humanos, essa expectativa, ela é também causa de insatisfação, de sofrimento. Porque nós estamos trabalhando, o que é que causa o sofrimento? Para que nós possamos fecundar a serenidade, para que nós possamos expandir compreensão, como você acabou de dizer no exemplo da sua vivência, da intencionalidade na contemplação. Como é que a gente pode ampliar essa compreensão para que a gente possa fecundar sabedoria, serenidade, né? E a partir disso todas as outras coisas que lá na Bíblia a gente vai compreender como fruto do Espírito, né? Frutos do Espírito, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, paz, bondade, amabilidade. Isso está no cristianismo, mas também está no budismo, não é? Está em outras tradições. Há uma unidade que, no fim das contas, busca essa existência menos sofrida e mais contemplativa. Mas essa fecundação é dada com relação com as coisas, na relação com as coisas, na relação com os entes, no alimento do desejo, da expectativa, da esperança? Não, todas essas coisas causam sofrimento.
todas essas buscas causam sofrimento. Então, nessa dinâmica do que o mundo nos lega, da busca do ter, do ser, do poder, do fazer, do ter, enfim, da obsessão por, né, a obsessão por autogratificação, o eu que precisa ser gratificado, este sempre eu, e não a conjuntura, a unidade, a própria física em sua totalidade, todas as formas de vida, todos os modos de manifestação no mundo, seja hétero, bi, seja lá o que for, né? Essa coisa de que eu só reconheço o idêntico, a identidade, o que faz parte do meu círculo, e os diferentes, a diferença não... Eu combato as diferenças, então tudo isso é uma espécie de egoísmo, uma obsessão por autogratificação, uma obsessão pela identidade. Aí junta isso a ignorância no sentido de encobrimento de uma visão de mundo, de uma região mais ampla, que possa compreender essa totalidade em suas multifacetadas formas. Essa palavra, a própria ignorância com a palavra universo, a própria palavra universo, se a gente for pegar ela em sentido bem empírico, é essa unidade da diversidade. Então, quando eu olho para o universo e acredito que o universo é aquilo que me une na minha conjuntura, isso é ignorância. O termo universidade é a junção das diversidades, dos modos de pensar distintos, da própria dialética, da diferença, dos contrapontos, dos compassos regulares e irregulares, né? Dessa coisa que a gente pode até utilizar o termo fractal, né? Essa coisa da matemática irregular. Então, tudo isso é uma espécie de fechamento de horizonte de mundo que vai causando essa ignorância. E quanto mais eu creio numa crença única, eu vou fechando meu mundo e ficando como aquele cavalo que tem 2 pontinhos aqui. Porque a crença é só o budismo. O budismo é a salvação do mundo. Ou só o cristianismo. O cristianismo é que tem a verdade. É porque só a posição progressista, é porque e fica ali vedado naquele mundo sem capacidade de dialética, dialeticidade, ou pelo menos de ouvir, de auscultar. Então, todas essas questões estão dentro de um âmbito, de fato, da autogratificação, do si mesmo, de um ego elevado, que a gente precisa sempre colocar em questão. Todos nós, até os seres iluminados, precisam estar diligentes, e eu utilizo aquela palavra do Heidegger, desperto para o seu próprio ego, para a sua própria vaidade, né? Quando a gente age com base na vaidade ou no ego, e de repente nós somos contrastados, né, com aquela postura nossa, e a gente diz, caramba, eu fui vaidoso ali. Caramba, eu dei evasão ao meu ego ali. E você reconhece aquilo, mas não dizendo assim, que raiva, que ódio, eu agi mal. Não, mas dizendo assim, olha que legal, caramba, que coisa boa. Eu fiz uma coisa que não deveria ter feito, mas que bom que eu percebi. Sabe, esse sentimento de gratitude, né, de gratidão por ter expandido a visão, né, por ter percebido, compreendido, por ter estado em algum momento desperto para aquela atitude. Poxa vida, olha que legal. Fiz isso, mas que bom que eu percebi. Acho que eu não devo fazer mais, né? E você contempla isso, essa atitude. Ou seja, você acaba tendo sempre uma atitude asséptica, né? Não ascética, mas asséptica, de asepsia, fazendo uma asepsia mental, afetiva, espiritual, enfim. Tá? Então, você acaba ficando livre dessa coisa da raiva, do alimento da raiva, desse envenenamento próprio do corpo e do espírito, né? Do apego, da insatisfação, da inveja, o apego, a busca, a compulsão. Tá? E são todas causas de sofrimento. Por conta das expectativas, né, que elas vão gerando expectativas muito grandes em relação a algo, e quando está diante daquilo, a queda na expectativa é tão grande que acaba abalando, né? Mas veja, essa palavra que você usou, desiludir, ela me parece muito com a palavra aletheia. Então, a ilusão é a saída da desilusão, né?
É a saída daquilo que é... A desilusão é a saída daquilo que iludia. Então, veja, vou dar um exemplo aqui bem rasteiro, né? Você está num relacionamento e você tem uma ilusão de que aquele relacionamento é perfeito. Está ali perfeito nos moldes, né? Você cria uma expectativa, aquela expectativa é atendida e de repente você está ali. De repente você descobre algo e você diz: caramba, eu não acredito nisso. Mas como? Eu acreditava tanto nesse relacionamento, enfim, você se desiludiu, porque no fim das contas a crença na perfeição e na permanência é propriamente uma ilusão. Então quando você se desilude, você sai do velamento, você sai do estreitamento, sai daquele universo criado a partir de uma ilusão, de que algo é perfeito, de que algo é permanente, de que algo... Enfim, a própria existência ela é impermanente. Isso não quer dizer que os relacionamentos deverão ser impermanentes, porque... Não, quando a gente fala em impermanência é no sentido de que um relacionamento de 50, 60 anos é transitório porque vai chegar o fim da vida de um ou de outro, não é? Se não no fim da vida, mas no fim do próprio relacionamento pode acontecer, né? Então, essa questão da desilusão é propriamente isso, você sair do horizonte de engano, do horizonte que iludia. Então, se desiludir é bom. E como é que eu recebo, como é que como aquilo me impacta, é justamente isso que você falou. Tem que haver, de fato, essa gratitude, né? Essa gratidão, no sentido de dizer, que bom, eu descobri que não era isso que eu queria. Mas isso me levou para aquilo. Me levou para algo que, de fato, faz sentido. Porque, no fim das contas, a nossa prática é a prática de não se apegar. Porque sustentar o não beber por hoje é muito mais fácil, isso assim, se a gente for pensar nesses termos, do que eu tentar sustentar uma expectativa do amanhã e depois, dos próximos anos. Imagine se eu dissesse, um alcoólatra dizendo, não, eu vou parar de beber pelo menos pelos próximos 2 anos. É uma carga muito pesada, uma expectativa que ele gera, uma energia de expectativa que vai fazer com que a carga fique pesada ao longo dos dias. Então, quando ele diz só por hoje, né? Tem até uma música, acho que é do Jota Quest, né? Mas não tem nada a ver com isso, é só para a gente dizer o acontecimento, o assumir a instanciação, o presente, esse presente como presente, no sentido da palavra, presente. E assumir que hoje eu não vou beber, só hoje eu não vou beber. Mas também eu não vou pensar no amanhã. Hoje eu não vou beber. Então eu assumo, eu sou alcoólatra. É tanto que você vê a questão da serenidade, da experiência prática do sim e não, né, que o Heidegger trata. Os caras não chegam lá dizendo, não, eu não sou alcoólatra. Não, a primeira coisa fundamental é assumir. Eu sou alcoólatra, eu sou viciado, eu assumo, não é? Mas quando ele diz só por hoje eu não vou beber, ele está ali assumindo e dizendo sim e não ao mesmo tempo. Porque negar é muito mais pesado. É tipo velar, é iludir-se. É a ilusão. Então, quando ele diz eu sou alcoólatra, ele está se desiludindo. E é o começo vou utilizar essa palavra, da desconstrução, né? É assumir. Sim e não. Transitoriedade, né? Transitoriedade, na base disso está uma espécie de compreensão da impermanência, mas de que a gratitude do instante, ou do fazer-se, do ser e do poder ser no instante, isso Heidegger vai chamar de essenciação, é o durar no durante, né? É o ser no sentido de durar durante, esse vigor do sendo, né? Do acontecer, da acontecência, em sua essenciação. Isso me lembrou aquela passagem, creio que seja de Mateus, que eu sempre, aquela passagem está sempre na minha mente, não é? Por que se preocupar com o dia de amanhã, se o Papai do Céu cuida dos lírios do vale, que nem produzem nem ceifam, e mesmo assim Papai do Céu cuida
Ninguém, nem Salomão, teve vestes tão perfeitas quanto as vestes, né, que revestem os lírios do vale, os lírios do campo. Né? Então, por que se preocupar com o dia de amanhã? Basta para cada dia o seu mal. Acho que deve ser no livro de Mateus. Bem bacana. É isso. Então, vamos lá, só para a gente encerrar, para fazer essa colocação última. A gente chegou nos venenos, né? Nos venenos que causam esses sofrimentos ao humus, ao homem. A gente partiu lá do princípio, fizemos uma digressão nesse sentido. A gente parou na verdade enquanto desvelamento, aquilo que se vela e se encobre, há essa ambiguidade. A verdade, como nós compreendemos no mundo moderno, é adequação. Então, existem essas duas estruturas. Verdade como adequação, eu já falei isso para vocês, eu digo assim, isso aqui é uma caixa de óculos. Então, o meu logos se adequa à coisa apontada. Então, a verdade, como nós compreendemos, é essa verdade. Eu olho para a coisa e vejo, é verdade, é a adequação. Verdade como adequácio. Agora, se eu disser, isso aqui é um taco de beisebol, vocês vão dizer, isto não é verdade, isto é mentira. Por quê? Porque o meu logos, o discurso, não se adequa à coisa. Então, a verdade, como a gente compreende hoje, como é utilizada no direito, é utilizada no mundo da vida como tal, é a verdade da adequação do sujeito e coisa, que em latim a gente vai chamar de intelecto e res, ou seja, pensante e coisa pensada. Quando há adequação, há verdade. O próprio Heidegger vai resgatar esse sentido grego. Verdade no sentido mais originário. Não significa que verdade enquanto intelecto e res, adequação, sujeito e coisa, não seja um modo de verdade. Isso é um modo derivado da verdade originária que Heidegger vai resgatar na experiência grega. Vejam, né? Quando Heidegger vai resgatar essa verdade, ele vai resgatar na fonte da experiência cotidiana e não da experiência intelectual. É a experiência mais originária do pensamento grego. Verdade enquanto desvelamento, desocultamento. Né? Essa dinâmica de seriente. Então, quando eu estou utilizando o martelo, isso é uma das reflexões assim, mais bonitas que eu... Aliás, as reflexões mais bonitas que o Heidegger fez durante a sua vida são aquelas que ele está fazendo com uma caixa de ferramenta no campo, na floresta ali. Então, quando você pega o martelo e que você está usando o martelo, você está utilizando um ente no modo da utensiliaridade. Então, há uma conjuntura ali, você e a coisa. Só que todo ente se constitui por ser. Né? Todo ser é ser de um ente. Então, o martelo se constitui por ser um objeto de uso, um utensílio. E o meu ser, o ser do existencial que utiliza o ser do martelo enquanto instrumento de uso para pregar um prego, está ali numa conjuntura. O martelo vem ao meu encontro, nesse sentido, a partir de uma obra que eu quero, colocar um quadro na parede. Então, quando o Dasein está martelando o martelo, se desvela um ente. Mas a condição de possibilidade do martelar é justamente o ser do martelo junto com o ser do martelante. Veja que interessante isso. Eu sei que vocês não têm dificuldade mais de visualizar essa beleza. Você não vê o ser, você só vê o martelante e o martelo, mas você não vê o martelar no sentido... Você vê só o movimento. Mas o ser do martelo é o que se vela para o aparecimento da conjuntura e do próprio martelar. Vocês percebem isso? Então há essa dinâmica de desvelamento da obra, da conjuntura, da junção entre martelante e martelo, mas o ser de tudo isso se vela, porque a gente não vê o ser, a gente só vê uma pessoa martelando um prego com um martelo. Fez sentido isso aqui para vocês? Então, nisso está a dinâmica de desvelamento, porque a verdade lá para o mundo grego era essa verdade na praxis, no pragmatismo, né? Pragmata do mundo grego. A verdade ela aparece no mundo da vida, não era no filosofar, numa atitude intelectiva.
Era o artesão, olha que interessante, vai ficar mais claro para vocês. Era o artesão que olhava para a pedra bruta e dizia: ali tem uma escultura. A escultura só está velada. A escultura está no modo do velamento. Coisa linda isso, né? Então ele talhava a pedra porque ele já via na pedra bruta a obra de arte, a própria imagem. Então este é o sentido de verdade no mundo grego. Está ligado ao mundo da praxis. Quando eu olho, vou dar um exemplo aqui muito chato que eu não gosto, mas quando eu olho a árvore, eu já estou vendo centenas de lápis. Este é o sentido de verdade enquanto desvelamento. Ficou tranquilo aqui para vocês? Então, é uma relação do ser e do ente, de ver o ser, a essência da obra, ainda no ente bruto. Então, você vê a essência da obra, vê a imagem, e não é todo mundo que tem essa visão, né? Porque tem gente que só vê o que está diante de, mas o artista vê o que não está diante. Na verdade, o artista está adiante. Ele está vendo a essência. E aí ele tira os excessos e desvela a imagem. Desvela a obra. Mas veja, na medida que ele desvela a obra, ele está velando o quê? A pedra bruta. Percebem aqui a dinâmica? Então vocês vão ver que essa relação está na relação de ser e ente. Então, a gente pode ter duas visões legítimas em relação ao nosso mundo. A gente tem o mundo das aparências, a pedra bruta para o artista, e nós temos a visão da verdade, que é a própria obra no âmbito da pedra bruta. Estou dando aqui o exemplo do artista, tá? do artista que vai talhar a madeira ou a pedra. Então, nós temos essas duas visões, a visão das aparências e a visão das essências. Para o artista, a essência é a arte, é a verdade que está na aparência de uma pedra bruta. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então guardem essas duas visões. Essas são as visões que são visões legítimas e que nos acompanham. Então, ora, tudo que eu vejo enquanto aparência é a verdade? Ou são só ilusões? Tá? Então, isso é importante. Então, a gente vai dar um passo agora para a gente encerrar. Se nós olharmos as aparências, a visão mundana, o nosso paradigma é a verdade das visões. Então, sobretudo nas redes sociais. Fulano de tal postou um carro, um Porsche, um Jaguar. Nossa, fulano deve ser muito feliz, tem condições financeiras, comprou um Jaguar, posta todo dia viajando o mundo, viaja de jato. Olha, a verdade é essa. Ser feliz é ter jatos, é ter Porsches, é ter Jaguar, é ter um Jaguar, é ter uma BMW do ano. Então a gente olha aqui e diz, caramba, como eu desejaria ter isso. Como eu desejaria. E o que é que eu faço para ter isso? O paradigma é batalhar, é lutar, é empreender, é fazer, é produzir, é passar noites acordado. Enfim, aí você consegue, enfim, esse é o paradigma, essa é a verdade. Mas não sabe que por trás daquela aparência pode ser que não haja de fato felicidade, satisfação, contemplação, uma vida plena. Haja uma vida de fato, no fim das contas, atribulada, pressionada, constrangida, porque quanto mais entes eu acumulo, mais entidades, mais constrangido eu sou por esses entes. A pressão se dá. Não é? Muito mais do que uma vida mais simples. Que é bom ter, nós não podemos negar que uma coisa é ser bom, outra coisa é ser saudável, ter bens materiais, né? Você ter a possibilidade, por exemplo, de eu tenho um jato, preciso chegar com urgência. Mas olha, ter de chegar com urgência já é constrangedor. Então, ter de chegar com urgência a algum lugar já é constrangedor. Mas eu tenho um jato. Então,
Eu consigo me deslocar com urgência, mas na verdade eu preciso me livrar das urgências. Na verdade eu preciso ter uma relação livre. E para ter uma relação livre, eu pergunto a vocês, é mais fácil caminhar 5 minutos sem mochila nenhuma ou com mochilas? Né? Supondo que eu precise utilizar muitas coisas. Eu preciso partir do ponto A para o ponto B. E assumindo que eu preciso levar muitas coisas, é mais fácil eu ir sem essas coisas ou ir com as coisas. Não é? No fim das contas, eu vou pensar, eu preciso levar isso, aquilo outro, tal, enfim. Mas, na verdade, o precisar levar já é o constrangimento. Porque se eu levar apenas o necessário, eu teria uma mochila leve e conseguirei caminhar sem me envergar, sem danificar minha coluna. Então, o que é necessário de fato? Qual é a minha necessidade? Veja, um carro é ótimo, nos leva. Mas a gente enfrenta o constrangimento de não é ter de estacionar, é de encontrar estacionamento. Porque hoje em dia são tantos carros que tem muitos estacionamentos, mas a maioria dos estacionamentos sempre ocupados. Né? Eu, por exemplo, ia para a faculdade e passava 30 minutos para poder ter uma vaga. Agora, você vai, beleza, tudo bem, mas se no momento você começar a se envenenar de chateação e de raiva, poxa vida, nunca tem um estacionamento, que coisa horrível, o que adianta ter um carro e não tem lugar para estacionar? Então, é um modo como você encara essas situações, ou se o constrangimento te afeta, te imprensa, ou se você olha para aquilo ali e diz assim, poxa, mas que bom, pelo menos eu estou aqui esperando dentro do carro, que bom, vou agora ligar uma música, vou ouvir um podcast, vou falar com alguém enquanto eu aguardo. Né? Então, essa é a relação livre com as coisas. Não significa que você não pode ter. O ideal não é acumular para além do necessário, né? Porque senão fica muito mais peso. É a mochila pesada apenas com coisas supérfluos. Não é? Aquele texto, A Pobreza, do Heidegger, tem um trecho bem bacana. Aliás, o texto é fantástico, é um texto maravilhoso. Que ele vai fazer uma análise de um verso, acho que é um verso que o Hölderlin estava experimentando, que eu já falei, até fiz um vídeo. Concentra-se tudo no espiritual. Ficamos pobres para chegar a ser ricos. Não é uma apologia à pobreza, também não está em jogo a pobreza material. Não, mas é aquela condição de espírito espiritual no qual eu já tenho tudo, porque eu estou livre do necessário. Né? Eu tenho tudo. Então, se eu estou livre do não necessário, daquilo que não é necessário, eu já tenho tudo. Quando a gente fala livre do não necessário, não é que eu tenho... É impossível alguém ter tudo. Não é? Você pode ter tudo e não ter a si. Como você falou agora no exemplo do... Pode ser pensado no exemplo do poema do Mário Quintana, né? Você pode ter muitas coisas, menos a si, menos o outro, não no sentido de posse, mas no sentido de habitar. Sim, sim. Isso. Quando ele fala seguir, assim, a gente pode pensar de vários modos, mas me vem uma reflexão no seguinte sentido. Se você não conseguir largar tudo, você não vai poder ser livre. Logo, você não vai seguir, ou seja, leve, caminhando, ser livre. O seguir é estar livre. É justamente estar livre daquilo que constrange, que pesa, que pressiona, que limita. Porque no fim das contas, olhem, vamos refletir isso aqui durante toda a semana. Muita riqueza e bens materiais, vocês acham que liberta ou limita? É importante pensar nisso. Agora, é possível que alguém pense, bom, limita não, porque se eu tenho um jatinho, eu tenho liberdade de ir daqui a ali num rápido período de tempo. Não é? Então a gente pode pensar sobre tudo isso. Mas o que é que está por trás de ter um jatinho
as consequências, você, olha, tem que estar pagando isso, pagando aquilo, tem que fazer, como é que dá o nome? Toda essa coisa que a gente tem, por exemplo, da burocracia do mundo. Por exemplo, no carro, todo ano você tem que pagar seguro, tem que pagar, como é que dá o nome? Licenciamento, você precisa colocar combustível, tem que lavar o carro, fazer manutenção, tal. Então, veja, são tempos, instantes que você poderia, de fato, estar livre para uma contemplação, para uma leitura, mas você tem que estar agindo no mundo para se encaixar dentro da estrutura burocrática do próprio Estado e do próprio mundo. Então, é uma série de coisas que demandam energias de você. É uma série de coisas que demandam energia, constrangendo você e te tirando, de fato, do espaço livre. De fato, a liberdade não é a liberdade material do corpo, é porque a gente confunde. Sim, um jato me leva daqui para ali, mas leva o quê? O meu corpo. Mas o meu espírito é livre. A questão é diferente. Leva a matéria. Mas o espírito, ele está para além do jato, está para além, ele é completamente livre. Então, se o espírito está livre, eu posso ter até essas coisas e não serei constrangido por elas. A questão é, eu penso que nessa conjuntura atual, a gente não tem que ficar miseráveis financeiramente. Mas se eu tenho liberdade espiritual, ter as coisas, eu teria uma liberdade, de fato, uma relação livre com as coisas. Esse é o movimento. Então, estou dizendo, olha, venda tudo que você tem e me sigam. Não, vendam não. Agora, habitem essa perspectiva da liberdade espiritual, da liberdade do pensamento, da gratitude em relação a tudo e a liberdade em relação ao que se tem, para não permitirem serem escravos e constrangidos pelas coisas do mundo.